Eu vou descer, queridos, para ficar mais perto dos irmãos, para receber um pouco mais aqui de calor, de fogo do Espírito Santo também. Mais perto de vocês eu fico mais aquecido. Queridos, vamos para a palavra? Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos caminhar aqui em alguns versículos deste capítulo, que é um capítulo que tem mais de 50 versículos. A gente vai caminhar aqui, lendo alguns versículos. E o tema da mensagem que eu quero ministrar aos irmãos nessa noite é Estevão, uma obra tão grande num tempo tão pequeno. Estevão, uma obra tão grande num tempo tão pequeno. É o título do que nós vamos ministrar nessa noite. Vamos ler, vamos começar lendo no capítulo 6, o versículo 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Verso 5 agora. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 8. Vamos para o versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vamos lá para o versículo 13 do capítulo 6 ainda. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Capítulo 7, vamos ler 2 últimos versículos. O versículo 59 e o versículo 60. Versículo 59, na verdade o capítulo 7, tem 60 versículos. 7:59 que diz: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos falar com Deus mais uma vez? Feche seus olhos. Vamos pedir, nos faz conhecer o Senhor, que nos faz prosseguir em conhecer ao Senhor. E nós queremos nesta noite, meu Pai, conhecer um pouco da vida de Estevão e queremos ver, Pai, o que podemos aprender com Estevão nessa noite. Deus, em nome de Jesus, esteja conosco, Pai, preparando o nosso coração e abençoando a nossa vida e falando conosco. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos se sentar, queridos, por favor? Nós vamos nesta noite falar sobre este homem chamado Estevão, um discípulo de Jesus, um grande homem de Deus, um homem que foi tremendo na obra de Deus, mas um homem que viveu pouco tempo, um homem que teve um ministério breve, teve um ministério rápido, porque logo no começo da igreja, nos primeiros dias da igreja, este homem morreu por causa da obra de Deus, morreu fazendo a obra de Deus. Mas um homem que deixou uma história fantástica,
uma história digna de ser aprendida, uma história digna de ser estudada, uma história digna de ser imitada. E nós vamos perceber alguns pontos sobre a vida de Estevão. E um dos pontos que a gente percebe na vida de Estevão é que quando os apóstolos tiveram a necessidade de escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, para poder ajudar a administrar a igreja, principalmente no que dizia respeito a servir às mesas, o Estevão foi o primeiro a ser escolhido. A gente vê na lista, na escolha dos diáconos, no versículo 5 do capítulo 6, que o primeiro nome que aparece a ser escolhido como diácono é o nome de Estevão. Porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem cheio de fé. Então ele é um dos primeiros escolhidos para ser diácono, para auxiliar no ministério que os apóstolos estavam começando a desenvolver na igreja, e a igreja crescia muito. O Estevão era um homem extraordinário. Era um homem extraordinário. A sua fé, e o seu trabalho, ele sobressaía mais do que a maioria dos discípulos. Estevão era um homem firme, era um homem decidido, era um homem que sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia o que ele queria fazer, ele sabia o que fazer e ele fazia. Ele não deixava para depois, ele não protelava, ele não deixava para que em algum momento ele fizesse. Mas ele era um homem extraordinário. E a sua fé e o seu trabalho, a gente percebe que sobressaía mais do que outros discípulos. A gente não vê muitas coisas aqui dos outros 6 diáconos, mas a gente vê aqui muita coisa de Estevão. O capítulo 6, o capítulo 7, dedicados ao Estevão, a sua história, a experiência que ele viveu. Amados, a gente vê no versículo 8 que o Estevão, ele comprovava a verdade do Evangelho operando milagres, operando sinais e operando maravilhas. O Estevão foi chamado para ajudar a administrar a igreja, especialmente no que dizia respeito a servir às mesas, a cuidar das viúvas, porque os gregos que se convertiam estavam murmurando, dizendo que o povo judeu, dizendo que as viúvas que eram judias eram melhores cuidadas no serviço da distribuição das mesas, da comida, do que as viúvas lá, né, da Grécia. Então os gregos reclamavam isso. E por causa disso, os apóstolos decidiram então formar esse grupo de 7 homens para ajudar a administrar a igreja. Mas esses homens, o Estevão, ele não apenas administra, mas ele continua, além de administrar, de exercer o seu papel, a sua função, ele continua fazendo o quê? Pregando, fazendo sinais, fazendo prodígios e realizando maravilhas entre o povo no começo da igreja. Curiosamente, Estevão não era apóstolo. Há pessoas que até confundem, acham que o Estevão era um apóstolo, mas o Estevão não foi apóstolo. O Estevão era um homem que foi escolhido para ser diácono muito depois que os apóstolos já haviam sido escolhidos pelo Senhor. E Estevão, ele gostava tanto de Deus, e ele amava tanto a obra de Deus, que quando ele estava diante das autoridades, ele chegou a se parecer com um anjo. As autoridades estavam diante dele e olharam para ele, e o seu rosto brilhava. Parecia um rosto de anjo. Brilhava por quê? Brilhava por causa da intensidade com que o Estevão amava o Senhor. Brilhava por causa da sinceridade que ele tinha para com Deus, que ele tinha para com o seu ministério, que ele tinha para com a sua vida diante de Deus.
e brilhava, parecia com o rosto de um anjo, pela determinação que ele estava disposto a fazer. Ele estava disposto a tudo, a qualquer coisa, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, por causa da palavra. E por causa disso, Estevão sofre acusação, é acusado de estar blasfemando contra a lei de Moisés, contra o templo, e é levado diante das autoridades. Quando ele chega diante das autoridades, e as autoridades começam a interrogá-lo, por que ele estava fazendo aquilo, por que ele estava falando de Jesus, sendo que Jesus tinha sido morto há pouco tempo, por que ele estava pregando esse Jesus que já tinha sido morto? Ele começa lá no Abraão, ele começa de Abraão e faz um resumo do Velho Testamento. O capítulo 7 é um resumo do Velho Testamento. Se você quiser depois ver o resumo do Velho Testamento, pega o capítulo 7 do livro de Atos, que o Estevão ele faz um resumo de tudo o que aconteceu a partir de Abraão até chegar em Jesus. E ele falava com tanta intensidade, com tanta sabedoria, com tanta certeza, com tanta propriedade, que as autoridades não conseguiram discutir com ele. As autoridades não viam, pastor Leodoro, um jeito de entrar na fala dele, na conversa dele, e questionar e discordar alguma coisa. Porque ele falava com certeza, ele falava com propriedade, ele sabia o que ele estava falando, e era incontestável o que ele falava a respeito do Velho Testamento, a respeito da lei, a forma como ele traz Jesus e coloca Jesus dentro da Bíblia como sendo o Messias e apresenta para aquele povo. Quando a gente não tem argumento, a gente parte para a pancadaria, né? Eu tinha um professor, ele dizia o seguinte: às vezes ele chegava em casa e a esposa dele falava assim: hoje o Juninho aprontou, fez isso, fez aquilo, você tem que conversar com ele. Aí o pai estava trabalhando o dia inteiro, chegou em casa cansado, não tinha nem sabia nem o que o filho tinha feito direito. Eu conversava com esse menino: menino, vem cá, que eu vou te bater logo, que não te acaba com esse trem. Porque eu não sei nem o que eu vou conversar com você. Vem cá que eu vou te dar um couro. Depois sua mãe conversa com você e te explica por que você está apanhando. Aquelas autoridades, eles não sabiam argumentar como Estevão. Eles não tinham o que questionar o Estevão. Eles não tinham como negar a veracidade do que o Estevão estava dizendo. Então vamos fazer o quê? Vamos matar esse cara. Vamos apedrejar esse cara. Já que a gente não tem argumentos para discutir com ele, vamos matar. E partiram então para essa violência e levaram Estevão para fora da cidade, e ali fora da cidade eles apedrejaram Estevão até que Estevão morresse. Apedrejaram Estevão até a morte. Eu quero ver com os irmãos aqui, queridos, algumas coisas a respeito desse fato que aconteceu, né? Comentei com os irmãos, contei para os irmãos um resumo do que aconteceu com Estevão, de como que as coisas aconteceram. E eu quero pensar junto com os irmãos alguns pontos aqui sobre a vida de Estevão. O primeiro deles: Estevão decidiu sofrer e morrer por amor a Cristo, por amor a Jesus. Estevão foi aquela pessoa que não pediu Jesus para entrar no seu barco, mas foi aquela pessoa que entrou, orou e orou e orou e pediu para Deus entrar no seu projeto de vida. Ele não foi aquele homem que criou uma estratégia de vida pessoal, familiar, e que foi lá na igreja, e que foi lá nos apóstolos, e que orou e pediu para Deus entrar na vida dele e realizar os seus sonhos, e abençoar a vida dele,
e fazer com que a vida dele fosse uma vida de sucesso, de glória, de alegria, uma vida longa, uma vida de fartura. O Estevão não fez isso. O Estevão não pediu Jesus para entrar no seu barco e dizer: Jesus, entra aqui na minha vida e vai comigo na minha vida, organizando a minha vida, organizando as minhas coisas. Curiosamente, o Estevão, ao invés de fazer isso, ele chega em Jesus e ele diz: Jesus, eu estou aqui por causa do Senhor, eu quero entrar no barco do Senhor, e eu quero fazer a vontade do Senhor, e eu quero viver o projeto do Senhor, e eu quero viver para o Senhor, e eu quero que a minha vida seja a vida do Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, a minha vida vai ser para servir ao Senhor. A minha vida não vai ser para que o Senhor faça a minha vontade e para que o Senhor venha suprir as minhas necessidades, mas a minha vida eu te entrego e eu quero viver para o Senhor o que o Senhor tiver para mim. Amados, vejam o quanto isso é diferente do cristianismo que nós vemos hoje. Observem, por que a gente não vê muitos milagres, a igreja não faz muitos milagres, a gente não vê muita coisa, mas observa a diferença, observa o quanto as coisas foram mudando até chegar em nós. Nós nos convertemos por quê? Porque nós recebemos um convite de alguém que nos disse lá no altar: pare de sofrer. Pare de sofrer. Você que está sofrendo, pare de sofrer. Deus quer fazer você parar de sofrer. Quem quer aceitar esse Jesus que quer fazer você parar de sofrer, levanta a sua mão e vem aqui no altar. Eu fui, porque eu estava sofrendo. E eu parei de sofrer. Tem 32 anos que eu conheço Jesus. Queridos, eu sofro até hoje. Eu sofro até hoje. Muitas coisas Ele tirou. Muitos sofrimentos foram embora. Mas muitos chegaram. Muitos vieram. Queridos, uma coisa é fazer o que Estevão fez. E uma coisa é fazer o que a gente vê por aí todos os dias. Uma coisa é entrar na vida de Jesus, e outra coisa é querer que Jesus entre na nossa vida. Uma coisa é você entrar lá dentro do barco de Jesus, e outra coisa é você querer que Jesus entre aqui dentro do seu barco. Se o barco é seu, é você que toma conta dele. Mas se o barco é de Jesus, é Jesus quem toma conta dele. E o desafio cristão para nós não é trazer Jesus para o nosso barco, gente. O desafio é entrar no barco de Jesus. É ir onde Ele quer nos levar. É fazer o que Ele quer que a gente faça, ainda que isso não nos faça parar de sofrer. Ainda que isso não te faça parar de sofrer. Se você está na igreja aqui porque você quer parar de sofrer, aqui pode não ser o lugar certo para você parar de sofrer. Você pode até sofrer mais porque você está aqui. Sofrer por causa da obra de Deus, por causa da perseguição. Porque o Estevão, gente, ele entrou para a igreja, ele entrou para o reino de Deus. Ele era um cara tremendo, ele era extraordinário. Mas ele viveu pouco. E ele entregou a sua vida, e ele sofreu, e ele morreu por causa do Evangelho de Jesus. Por quê? Por que que a gente não ouve pregação sobre Estevão? Por que que nas campanhas que a gente vê na mídia, de ofertas voluntárias, ofertas de sacrifício, por que que a gente não vê o Estevão sendo usado como um símbolo? Porque o Estevão não serve. O Estevão não serve, pastor Leodoro, para ser esse cara usado para atrair a mídia. Ninguém quer ser igual o Estevão. Ninguém quer viver pouco e ninguém quer morrer cedo. E ninguém quer morrer por causa de Jesus.
E ninguém quer sofrer por causa de Jesus. Nós queremos ser beneficiados por causa de Jesus. Nós queremos ser beneficiados porque nós estamos com Jesus. Sofrer nós não queremos, eu não quero. Eu duvido que você também queira sofrer por causa de Jesus. Então Estevão não serve para ser um modelo. As igrejas ditas evangélicas hoje não usam Estevão como modelo, porque o cara não serve para ser um modelo. Porque o Estevão não ofereceu sacrifício em dinheiro. Porque o Estevão ofereceu a vida como sacrifício ao Senhor. Agora pergunta quem quer oferecer a vida como sacrifício ao Senhor. Poucas pessoas. Oferecer dinheiro como sacrifício, muita gente faz, gente. Até pobre faz. Não é só rico que faz ofertas de dinheiro, não. Tem pobre que vende a casa e oferta como sacrifício para Deus dar 2 casas. E eu acho bom quando Deus não dá. Acho bom quando Deus não dá. Queridos, o Estevão, ele decidiu sofrer e decidiu morrer por causa de Jesus. Eu disse aqui domingo passado que na vida nós observamos 3 tipos de sofrimento. Um sofrimento é o sofrimento natural. É o sofrimento que sofre crente, sofre descrente, adoece crente, adoece descrente, morre crente, morre descrente, né, de acidente, de câncer, né, crente da depressão, ímpio da depressão. É um sofrimento natural da vida, herança do pecado, herança pelo fato de nós não estarmos mais no paraíso, queridos. Nós não estamos no paraíso. Nós não estamos no paraíso, põe isso na cabeça. Nós estamos do lado de fora do paraíso. Nós aceitamos Jesus e Ele vai nos levar para o paraíso, mas aqui não é o paraíso, e Ele não disse que aqui seria o paraíso. Esse negócio da gente achar que a gente aceita Jesus e que aqui vai ser um paraíso, gente, isso é perfumaria. Isso é perfumaria barata. Nós estamos aqui e nós podemos viver com Cristo, viver para o Senhor, mas nós estamos fora do paraíso. E como o pastor Ed René costuma dizer, de fora do paraíso não tem fruta madura para todo mundo. A gente tem que correr atrás. Agora, Jesus veio e prometeu para nós um outro paraíso, melhor do que o primeiro. E nós vamos para esse paraíso um dia. O dia que nós partirmos para o Senhor, ou o dia que Ele vier buscar a sua igreja. Mas nós não estamos no paraíso, nós estamos fora do paraíso. E aqui fora do paraíso, querido, as coisas são difíceis. Não é fácil. A vida não é fácil para ninguém, nem para crente e nem para descrente. A vida não é fácil para ninguém. É só Deus para nos dar força, nos dar graça, para a gente caminhar, pastor Leodoro, e chegar até o final da nossa corrida. Então existe esse sofrimento que é o sofrimento natural, todos nós passamos por ele. Existe um outro sofrimento, que é o sofrimento que a pessoa passa por se afastar de Deus. Pessoa que serviu a Deus, que andou na presença de Deus, que adorou ao Senhor, que experimentou do Senhor, da presença do Espírito Santo, que falou em línguas, que teve tantas experiências maravilhosas com Deus, tantos êxtases com Deus, tantas experiências fora do corpo até, no espírito com Deus, mas que de repente abandona a fé. Essas pessoas sofrem, porque o diabo vem, traz, né, mais 7, e toma conta, e judia, e a pessoa sofre. Então as pessoas sofrem profundamente por causa de se afastar de Deus. Eu não quero me afastar de Deus, queridos. Nem você quer, né? Prefiro sofrer, mas sofrer com Deus, do que sofrer sem Deus. Agora, existe um terceiro tipo de pessoa, um terceiro tipo de sofrimento que envolve algumas pessoas, que é o sofrimento daqueles que sofrem por amor a Jesus. Sofrem por se aproximar de Deus. Sofrem porque ao se aproximar de Deus, são criticados. Ao se aproximar de Deus, o diabo levanta. Ao se aproximar de Deus, as perseguições vêm. Ao se aproximar de Deus,
há uma luta tremenda com relação ao pecado. Ao se aproximar de Deus, muitos perdem a vida, são perseguidos. Então as pessoas sofrem um sofrimento natural que todo mundo sofre, as pessoas sofrem por se afastar de Deus e as pessoas sofrem por se aproximar de Deus, as perseguições. E o Estevão aqui foi um homem que sofreu, um homem extraordinário, mas que sofreu. Sofreu por quê? Porque ele decidiu se aproximar de Deus, ele decidiu andar com Jesus, ele decidiu entrar no mesmo barco de Jesus e caminhar com Jesus. Por isso ele sofre e sofre até a morte. Estevão sofreu e morreu por amor a Cristo. Agora, interessante é que sabe quando que o Estevão viu a glória de Deus, com toda a sua experiência de fé, com toda a sua experiência de oração, com toda a sua experiência de serviço para o Senhor, o momento em que ele vê a glória de Deus é exatamente poucos minutos antes da sua morte. Ou seja, no pior momento da vida de Estevão, ele contempla a glória de Deus. Ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus à direita de Deus, ele vê os céus, ele vê os anjos, ele vê o resplendor da glória de Deus, no pior momento de sua vida. Queridos, os piores momentos da nossa vida não são para nos separar de Deus, são para nos aproximar de Deus, são para nos aproximar do Senhor. Quanto mais difícil as coisas se tornam para você, se tornam para mim, se tornam para nós, é porque mais da glória de Deus Ele quer nos revelar. Quanto mais as coisas ficam difíceis para nós, mais nós nos achegamos a Deus, e quanto mais nós nos achegamos a Deus, Deus se achega a nós. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, porque o mundo não é o paraíso, e nós teríamos aflições, mas Ele disse: tenham bom ânimo, porque eu estarei com vocês. E quanto mais a coisa aperta para nós, mais Deus se aproxima de nós. Quanto maior é a sua dor, mais Deus vai se aproximar de você. Quanto maior for a sua angústia, mais Deus vai se aproximar de você. Queridos, Jesus na sua morte, Ele entregou o Espírito ao Pai. O Estevão na sua morte, ele entrega o seu Espírito para Jesus. E eu tive a curiosidade, queridos, já finalizando aqui essa palavra, eu tive a curiosidade de observar algumas semelhanças de Jesus com Estevão. E eu anotei aqui, são 8 semelhanças que eu percebi, pode ter mais. Mas eu percebi aqui 8 semelhanças. A primeira delas: Estevão teve um ministério breve. Quem mais teve um ministério breve? Jesus. Jesus, de ministério, foram 3 anos. Ele batiza, ele começa a fazer o seu ministério, ele prepara a igreja dentro de 3 anos. O Estevão, não sei quanto tempo de crente ele tinha, mas com certeza não tinha muito tempo, muitos anos, e ele morre logo no começo da igreja. Então o seu ministério foi breve. A segunda semelhança que eu pude perceber é que, assim como Jesus fazia sinais e fazia milagres, maravilhas e prodígios, cura, libertação, um monte de coisas, o Estevão também fazia sinais, prodígios e maravilhas entre o povo. Jesus fazia, Estevão também fazia. Uma terceira semelhança que eu pude perceber é que, assim como eles discutiram com Jesus por causa da sabedoria de Jesus, eles também discutiram com Estevão por causa da sabedoria do Estevão. Jesus falava a respeito do reino, das coisas celestiais, e algumas pessoas vinham para discutir com eles, os escribas, os fariseus, os saduceus, discutiam com ele, questionavam, queriam colocá-lo à prova. Da mesma maneira, eles também fizeram com o Estevão. Tentava contradizer o que Estevão dizia, mas não conseguiam.
Outra semelhança de Estevão com Cristo é que Jesus, para ser morto, ele foi acusado injustamente de blasfêmia, de estar blasfemando contra Moisés, contra a lei, contra Deus. E testemunhas falsas foram levantadas para testemunhar contra. Do mesmo jeito aconteceu com Estevão. Estevão também fizeram com ele o que fizeram com Jesus. Levantaram testemunhas falsas para dizer que ele estava blasfemando, assim como Jesus também foi acusado de estar blasfemando. A quinta semelhança, assim como Jesus foi levado para as autoridades, para ser julgado pelas autoridades, o Estevão também foi levado para as autoridades, foi levado para os sacerdotes, foi levado ao conselho de Jerusalém e foi condenado injustamente. Assim como Jesus sofreu acusação falsas, ele também sofreu acusação falsas. Interessante, as duas últimas semelhanças aqui. Quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus conseguiu orar pelas pessoas que estavam crucificando ele. Ele conseguiu pedir para o Pai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Né? Conseguiu perdoar. Curiosamente, o Estevão, quando está sendo apedrejado, quando ele vê a glória de Deus, ele ora e fala: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ele consegue orar por aqueles que estavam matando ele. Ele consegue morrer perdoando aqueles que o matavam. Da mesma forma que Jesus fez, o Estevão também fez. E Jesus, quando ele dá o último suspiro, e quando ele entrega a sua vida para Deus, porque o Jesus ele não foi morto, ele entregou a sua vida. Né? Tanto é que ele fala assim: eu dou a minha vida, ninguém pode tirar a minha vida, eu dou a minha vida. Então quando ele morre porque ele decidiu, ele sabia que ele tinha que fazer aquilo e ele faz aquilo. E da mesma forma que Jesus entrega o seu espírito ao Pai na sua morte, o Estevão também entrega o espírito, só que o Estevão entrega o espírito de uma forma tão carinhosa. Olha aqui no versículo 60 do capítulo 7: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Está no versículo anterior, está no versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus disse para o Pai: Pai, em tuas mãos eu te entrego o meu espírito. E o Estevão fala: Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, porque eu estou indo para junto de ti. E Estevão foi, Estevão está lá com o Senhor. Estevão pode não ser um exemplo de gente que quer ganhar dinheiro. O Estevão pode não ser um exemplo de gente que quer encontrar na vida cristã um amuleto de sorte para ser próspero. Estevão pode não ser um exemplo de gente que quer que Jesus seja um Aladim da lâmpada maravilhosa. Eu agora sou crente e eu tenho uma lâmpada maravilhosa que eu esfrego ela e aparece um gênio, esse gênio chama-se Jesus. E tudo que eu peço ele me dá, ele está a meu serviço, ele é meu servo. O Estevão não serve para exemplo desse tipo de gente. Você nunca vai ver o Estevão sendo usado aí na mídia como um exemplo de alguém que ofertou um sacrifício em dinheiro e que foi muito abençoado, que foi próspero e que viveu muitos anos e que morreu de velho e que Deus deu muita coisa. Não aconteceu nada disso com Estevão. Mas o Estevão morreu crente. Queridos, finalizando aqui essa palavra, a gente tem aquela ideia, queridos, de porque nós somos crentes, nada pode dar errado com nós. Eu sou crente, meu carro não pode estragar porque eu sou crente. Eu sou crente, eu não posso ter depressão. Depressão? Pastor com depressão está endemoniado. Um irmão está com câncer. Irmão com câncer? Queridos, há muitos anos atrás, ouvia-se falar pouco de matar crente.
poucos crentes morriam matados. E um dia eu fiquei sabendo que um rapaz que vendia pamonha, parece, aqui no Tem Social, crente, os ladrões cercaram ele e mataram ele. Gente, eu fiquei em parafuso, eu quase desviei. Como que um crente morre matado? Queridos, crente morre matado. Me desculpa te dizer isso, mas crente morre matado. Quando chega a hora, quando é o momento de Deus levar, vai de qualquer jeito. Vai de qualquer jeito. E nós temos essa ideia de que pelo fato de sermos crentes, Jesus está no meu barco, então está tudo bem comigo, não vai me acontecer nada de ruim, e eu vou ser próspero, vou morrer de velho e vou ter todas as riquezas que Deus tem aqui na terra. Isso pode não acontecer com você. Isso pode não acontecer comigo. E se isso não acontecer com você, não se decepcione, porque Jesus não te prometeu isso. Não prometeu isso para ninguém. As pessoas é que prometem isso para ganhar crente. Porque crente na igreja é dízimo, né? É dinheiro. Então as pessoas fazem de tudo para ganhar dinheiro. Usam o nome de Jesus, usam o evangelho. Queridos, mas eu não tenho essa igreja para ganhar dinheiro. Eu não tenho vocês para ganhar dinheiro. Nem vocês, nem ninguém no meu ministério. Eu não aceitei Jesus. Eu não aceitei ser pastor porque pastor fica rico, porque pastor ganha dinheiro. Não é por causa disso. Se eu recebo uma ajuda aqui da igreja, quando tem, graças a Deus faz bem demais. Mas eu não prego para vocês, para que vocês ficam felizes com a minha pregação e dá uma oferta boa na igreja. Prego para vocês entenderem que viver com Jesus é estar disposto a sofrer, é estar disposto a morrer e é estar disposto a continuar pobre. Você pode não morrer rico, mas morra crente. Morra crente. Se você morrer pobre, como eu acredito que vou morrer pobre, mas eu quero morrer crente. Crente. Crente, pastor Adoro. Crente. Morreu crente. Morreu crente. Como Estevão morreu. Estevão, coitado. Numa dessas igrejas aí, ele não pode nem passar perto. O pessoal, quando for ler a Bíblia, tem que tomar cuidado para não beirar esse texto aí que fala de Estevão, né? Mas o Estevão é um dos grandes nomes da Bíblia. Dos grandes nomes da Bíblia. Quando você pensar num cara extraordinário, pensa no Estevão. Estevão foi o cara que deu tudo, deu a vida por causa do Evangelho. E eu acho que é isso que é ser crente de verdade, né? Acho que isso é que é ser crente. Falar, Senhor, se eu precisar dar minha vida pelo Senhor, eu vou dar. Se eu precisar morrer por causa da tua obra, eu vou morrer. Eu vou abrir mão de mim, eu vou abrir mão da minha família, eu vou abrir mão da vida aqui na terra, mas eu vou te entregar. Se for preciso de eu morrer por causa do Senhor, eu vou morrer. E eu quero fazer, é o que o Senhor quer fazer. Eu quero entrar no barco do Senhor, porque o Senhor tem um projeto. Eu não quero que o Senhor entre no meu projeto. Eu quero entrar no projeto do Senhor. Estevão foi um camarada que fez isso. Mas quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Quantos de nós estamos dispostos a entrar no barco de Jesus ao invés de Ele entrar no nosso barco? Quantos de nós estamos dispostos a sofrer por causa de Jesus? Talvez muitos de nós não estejamos dispostos a isso. Mas o Senhor nos chamou para isso. Para sermos fiéis e fiéis até a morte. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite pela tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Espírito Santo está conosco aqui toda noite, todo dia, todo tempo. Deus, nós te louvamos porque o Senhor está conosco, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, o Senhor está conosco, Pai. Deus, e se o Senhor tem um propósito de nos livrar da fornalha de fogo, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres, o Senhor nos livrará, Pai. Mas se o Senhor não tiver esse propósito, como não
teve na vida de Estevão. Estevão não ficou livre da morte. Estevão não foi tirado da morte. Estevão morreu por causa do Senhor, Pai. E deixou esse testemunho, deixou esse exemplo para eu ver, para eu enxergar, para eu pensar na minha vida com o Senhor, como que ela tem de ser. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a nossa vida com o Senhor seja uma vida de entrega, como foi a vida de Estevão, seja uma vida de serviço, como foi uma vida de serviço, e que seja uma vida de entrega até a morte, Pai, de entrega até a morte.